Você já reparou que em algumas fotografias o fundo fica completamente desfocado, enquanto em outras praticamente toda a cena aparece nítida? Esse resultado está diretamente relacionado à profundidade de campo. E hoje eu vou te explicar o que ela significa, o que influencia esse efeito e como você pode usar isso a favor da sua fotografia. Antes de falar como controlar a profundidade de campo, vamos entender primeiro o significado desse termo. Quando ouvimos a palavra profundidade de campo, podemos pensar em algo que se estende para frente e para trás em relação à nossa posição. Já a palavra campo, nesse contexto, representa a área da cena que estamos fotografando. Então, quando juntamos essas duas ideias, chegamos à profundidade de campo. De forma simples, profundidade de campo é a faixa de distância dentro da cena que aparece com nitidez na fotografia. Imagine que você está fotografando uma pessoa. Existe um ponto onde você coloca o foco, mas a nitidez não fica limitada exatamente àquele ponto. Existe uma pequena área ao redor dele que também pode parecer nítida. Essa área pode ser menor ou maior. Quando ela é menor, temos uma profundidade de campo mais rasa. Quando ela é maior, temos uma profundidade de campo mais ampla. Então, se você apenas guardar uma coisa dessa explicação, guarde isso. Profundidade de campo é o quanto da cena em distância aparece nítido na fotografia. Agora fica mais fácil de entender a diferença entre uma profundidade de campo rasa e uma profundidade de campo maior. Na profundidade de campo mais rasa, temos uma área menor aparecendo nítida e, por consequência, outras partes da imagem começam a ficar desfocadas. Já a profundidade de campo maior, temos uma área mais ampla aparecendo nítida. É por isso que quando vemos um retrato de uma pessoa nítida com um fundo bem desfocado, normalmente estamos diante de uma profundidade mais rasa. Mas atenção! Profundidade de campo não significa somente fundo desfocado. O que desfoca é as consequências que podemos obter quando temos uma profundidade de campo pequena. O conceito principal é a área da cena que aparece nítida. E por que isso é importante para quem fotografa? Porque a profundidade de campo pode mudar completamente a maneira de como uma fotografia é percebida. Em um retrato, por exemplo, podemos usar uma profundidade de campo menor para destacar mais a pessoa e deixar o fundo mais suave. Já em uma paisagem, podemos preferir uma profundidade de campo maior, para manter uma área maior da cena em foco. Não existe uma profundidade de campo melhor para todas as situações. O que existe é uma profundidade de campo mais adequada para o resultado que você deseja. E essa é uma das áreas mais importantes. Você escolhe o resultado que quer e decide como fotografar. Agora vamos entender o que pode fazer essa área de nitidez ficar maior ou menor. O primeiro fator é a abertura do diafragma. Quando usamos uma abertura maior, a profundidade de campo. Quando usamos uma abertura maior, a profundidade de campo tende a ficar menor. Isso significa que uma área menor da cena aparece nítida e o fundo pode ficar mais desfocado. Já quando usamos uma abertura menor, a profundidade de campo tende a aumentar. Assim, uma área maior da cena aparece nítida. Vamos lembrar rapidinho o diafragma. Quanto menor o número, maior a abertura do diafragma. Por exemplo, um diafragma 2.8 tem uma abertura maior do que um diafragma 8. Já quanto maior o número, menor é a abertura. A abertura maior tende a diminuir a profundidade de campo, enquanto uma abertura menor tende a aumentar. É um pouquinho confuso, mas logo você vai pegar a prática. Se você quer saber mais sobre a abertura do diafragma, aqui no canal eu tenho uma aula especialmente para a abertura do diafragma e também tem uma aula do triângulo da exposição, que lá eu também falo sobre o diafragma. Então, se você quiser dar uma olhadinha nas outras aulas, estão bem legais. A abertura não é o único fator. A distância entre a pessoa e a câmera também influencia a profundidade de campo. De forma simples, quando nos aproximamos do assunto, a profundidade de campo tende a diminuir. E quando nos afastamos, ele tende a aumentar. Outro fator importante é a distância focal da lente. É aquele número que encontramos na lente, como 24, 35, 50, 85 milímetros e assim por diante. A distância focal também influencia a profundidade de campo. Distâncias focais maiores também tendem a deixar a profundidade de campo menor, enquanto distâncias focais menores tendem a deixar ela maior. E é por isso que em determinadas lentes são usadas em retrato, quando queremos separar o assunto do fundo
e criar uma aparência mais suave. Outro detalhe que também faz bastante diferença é a distância entre o assunto e o fundo. Então presta atenção. Quanto mais distante o assunto tem do fundo, maior tende a ser o desfoque. Por exemplo, imagine uma pessoa bem próxima da parede e agora afaste essa pessoa da parede. O fundo tende a ficar mais desfocado, fazendo com que ela se destaque na fotografia. A profundidade de campo é influenciada principalmente por 4 fatores que você precisa observar. Primeiro, a abertura do diafragma. Segundo, a distância entre a câmera e o assunto. Terceiro, distância focal da lente. E o quarto, a distância entre o assunto e o fundo. Quando você entende esses 4 pontos, começa a perceber que o desfoque não acontece simplesmente porque tem uma abertura grande. Quero mais desfoque. O que eu faço? Se eu quero uma profundidade de campo menor e o fundo mais desfocado, eu posso usar uma abertura maior, posso me aproximar do assunto, usar uma distância focal maior, dependendo da situação, e posso aumentar a distância entre o assunto e o fundo. Perceba que existem diferentes maneiras de chegar em um resultado parecido. Agora vamos fazer o contrário. Se queremos uma área maior da cena parecendo nítida, podemos usar uma abertura menor. Também posso me afastar do assunto e, dependendo da situação, usar uma distância focal menor. Dessa forma, eu consigo aumentar a área da cena que aparece com nitidez. Mas atenção, uma abertura muito grande pode deixar a profundidade de campo tão pequena que partes do assunto pode perder a nitidez. Então, não escolha a abertura pensando apenas no desfoque, mas também no que precisa ficar nítido. Existe ainda uma diferença entre a profundidade de campo e a aparência do desfoque. 2 fotografias podem ter uma profundidade de campo parecida, mas apresenta fundos com aparências diferentes. Isso acontece por vários motivos, como a lente utilizada, a distância do fundo e os elementos que estão atrás do assunto. Agora pegue o seu caderninho para você anotar e vamos fazer uma resumida de tudo. Então, profundidade de campo é a faixa de distância dentro da cena que aparece com nitidez na fotografia. Quando essa faixa é menor, temos uma profundidade de campo rasa. Já quando ela é maior, temos uma profundidade de campo maior. E os principais fatores que influenciam o resultado são a abertura do diafragma, a distância entre a câmera e o assunto, a distância focal da lente e a distância entre o assunto e o fundo. Se você quiser controlar o desfoque ou aumentar a área de nitidez, não pense apenas na abertura. Observe a cena, analise a distância até o assunto, o fundo e a lente que está utilizando. A partir disso, você consegue tomar uma decisão mais consciente de como fotografar. Então essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado e conseguido entender um pouquinho. Eu peço que vocês pratiquem na casa de vocês, porque realmente só praticando que você consegue desenvolver o conhecimento necessário para você conseguir fazer a fotografia, trabalhar com fotografia. E como de costume, no final dos meus vídeos, eu gosto de deixar uma palavra de Deus para o coração de vocês. Então, se você quiser ficar aqui, não é obrigado, eu quero deixar essa palavra para vocês. E a palavra de hoje está lá em Gálatas 5:9, e diz assim: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimamos." E é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e que a sua jornada na fotografia seja próspera e abençoada. Tchau!